Eu fiz o meu teste genético completo, se não me engano tenho 300 e poucos genes neandertais. Né? Então, de 1 a 4% dos genes das pessoas que têm uma descendência europeia são genes neandertais. Pode ser de 1 até 4%, né? Pode ser menos, obviamente. Mas uma das coisas que... existem algumas mudanças no Neandertal, né? Então, algumas pessoas que têm mais genes neandertais, é óbvio que depende do gene do Neandertal que vai estar presente em você, mas eles têm o crânio um pouco mais robusto, eles têm a parte da circulação nasal um pouco mais robusta, principalmente porque eles viviam em áreas mais frias, então ele é mais adaptado ao frio. Então, óbvio, você não vai conseguir olhar uma pessoa e falar, putz, tem muito gene neandertal, mas, por exemplo, ele tinha a barra frontal acima dos olhos um pouco mais espessa. Então, tem algumas características que o neandertal tinha. E aí é uma hipótese grande, né? Que até agora a gente não sabe exatamente o que eles concluíram. Se os neandertais, eles tinham um cérebro maior que o nosso. Mas uma coisa é fato, eles talvez não eram tão sociáveis quanto nós somos. Não é engraçado pensar que você vê aquele lutador de, sei lá, MMA e tá fazendo assim... com aquela testona, você fala, cara, é um Neandertal, e pior que é mesmo. Tem um cara que parece muito que é brincadeira, gente. O Brock Lesnar parece muito o Neandertal. Ele tem a sobrancelha grossa, assim. Não sei se você já viu esse cara. Sei lá quem é. Não, ele parece, mas ele tem aquela cara. Não luta disso. Tá louco, o cara fica se batendo na aflição. Olha lá, esse cara aí, ó. Ele tem o Neandertal. Ele parece... Caramba, ele parece muito. Parece, assim, né? Mas se o Neandertal era mais forte, como que o Homo sapiens conseguiu... vai, como é que o leão não dominou o mundo? Mas o leão não é... Como assim? Mas desde quando a gente venceu pela força, o Petit? Então, mas é o leão é o rei entre eles, né? Entre os bichos que tem 4 patas ali. Nós conseguimos... Isso aí era só na Disney. Só no Rei Leão. Não, mas eu imagino que entre eles ali tudo bem, até a eles eram luta... meio parecidos, assim, você diz, né? Só que entre nós... O rei do mundo animal é a bactéria, tá bom? Ganhou de todo mundo. Opa! A bactéria com certeza é o rei do mundo. E o vírus, que nem bicho é direito, a gente nem sabe bem o que é. Só são os reis, a gente tá aqui de passagem. Eles vieram muito antes e vão ficar muito depois. Desculpa a brincadeira. Não, mas eu vi um documentário na Amazon uma vez que era Estômago Segundo Cérebro. Que aí ele falava que no fim, quem mandava em tudo eram as bactérias que estão no nosso estômago. O comportamento, o que a gente vai fazer. Era uma puta teoria. Esse aí tem um certo exagero, mas tá bom. Mas pode ser por aí que as bactérias... é mais assim, né? Tipo, veja bem, se adaptabilidade quer dizer a capacidade de você manter a sua... Pensa que uma espécie é um único organismo, tá? Isso é uma metáfora básica. Então, se a espécie é um único organismo... Tem muitos tipos de bactérias. Então, por exemplo, você tem aquelas algas azuis e essas bactérias e bactérias muito simples, anaeróbicas e tal. Pensa esse bicho, tá bom? Contra o bicho ser humano, que é um bicho só. Esse bicho existe há muito mais tempo e ele está espalhado de maneira muito mais prevalente e ele tem uma resiliência muito maior. Esse é o ponto. Então a chance de você eliminar, assim, quando você pensa em fenômenos que podem eliminar, por exemplo, o cataclisma global, tá? Do clima, qualquer coisa assim, bombas nucleares, então, nada disso vai eliminar esse tipo de bactéria e algas azuis, mas elimina o ser humano. Então são coisas assim. Tende a superar a gente do ponto de vista adaptativo. Não quer dizer que... Sim. É quase uma curiosidade. Na questão de sobrevivência, eles são os reis. Os reis e tanto. Mas eles não têm... As bactérias que estão na gente, elas não impactam de alguma maneira no nosso comportamento? Impacto, só que a gente não pode dizer que elas... existem que limites para essa ideia. Né? Entende? É bonito você falar assim, não, porque existe o segundo cérebro. O segundo cérebro determina o que você pensa e decide o tempo todo. Tá bom, então agora eu vou decidir que vou sair andando, vou dizer que foi o segundo cérebro. Tudo bem para tudo? Não. Entendeu? A gente sabe que não é bem assim. Será que não? Existem limites, Vou fazer xixi aqui. Mas tu fala bastante sobre isso, né? Sobre a cultura de bactérias que cada um tem, né? Eu falo, mas eu também acredito exatamente assim como o Álvaro, né? Eu acho que é um exagero falar que a gente vai mudar o nosso comportamento pelas bactérias, mas as bactérias facilitam no sentido de mandar metabólitos, né? Por exemplo, a própria serotonina é um metabólito que as bactérias ajudam a gente a metabolizar o triptofano para a gente absorver o triptofano. Então, assim, as bactérias, elas dão potencial para a gente poder produzir mais ou menos. Inclusive,
também essas últimas semanas saiu um artigo bem interessante que eles começaram a pesquisar bactérias de uma tribo de caçadores e coletores, se não me engano, na Tanzânia. E eles descobriram mais de 100 tipos de bactérias que eles não conheciam ainda, não existe nos ocidentais. E até então a gente estudou muito, né, o microbioma ocidental, começou a estudar o oriental e agora a gente partiu para essas tribos caçadores e coletores. Uma coisa que eles repararam nessas bactérias desses caçadores e coletores é que elas oxidam muito mais. Aliás, muito menos, que a nossa oxida muito mais, desculpa. E aí, o que eles fizeram como hipótese? Será que a nossa alimentação muito inflamatória não fez com que as bactérias se adaptassem também e conseguissem produzir mais oxidação para se protegerem? Então, a nossa bactéria ela oxida muito mais do que a do caça da coleta. Então, assim, é uma vida mutualística, né? A gente tem uma vida mutualística. A gente vê um paciente no hospital, quando as bactérias, microbioma vai para o saco, quando está, né, fragmentado, o paciente é infectado rapidamente por uma infecção oportunista por algum fungo que pra gente não faz nem cócega. Então, assim, a gente precisa muito delas e elas ajudam muito o nosso funcionamento. Mas seria uma forma muito imprecisa falar que elas cuidam do nosso comportamento. Agora, só um adendo do negócio do Neandertal, que eu gostei muito da tua pergunta, que uma coisa que eu sempre fico pensando, cara, esses caras são mais robustos, mais fortes, né? E, pô, os caras têm o pescoço mais forte. Você vê que, como é que não deu pau e eles, né, ficaram aqui? Sim. Então, uma das hipóteses, né, tem uma estudiosa, eu não me lembro o nome dela, mas que ela estudou muitos Neandertais, assim. E ela fez duas grandes hipóteses. Uma hipótese é que eles não saíram, que a gente só se misturou. E como os sapiens eram em maior quantidade, a gente realmente prevaleceu. E a outra hipótese é que eles já moravam em regiões um pouco mais frias. E que com mudanças climáticas, eles sofreram muito mais de escassez do que a gente. E como eles eram mais robustos, eles não aguentavam tanta escassez. E que o sapiens, ele era mais raçudo. Por um jejum intermitente longo, ele era mais raçudo. Então ele aguentava mais. Então quando, de repente, houve algum encontro entre si, eles já eram um número muito pequeno. Eles já eram um número muito medíocre. Perto do que a gente era, porque a gente vivia em regiões um pouco mais inferiores, não é, no globo, um pouco mais tropicais, e que com mudanças climáticas eles sofreram muito, porque eles precisavam de muita comida e a gente tinha uma resistência à escassez um pouco maior. Essa é uma boa teoria, eu acho que é até a teoria dominante hoje em dia, né, hegemônica. E eu acho que faz todo sentido, ou seja, olha só que curioso, a gente tende a pensar, como é que aquele que é mais forte perdeu pra gente que é mais fraco? A gente nem brigou com eles direito, entendeu? Nem foi por aí que se perderam. Esse é o segredo, em geral, desses processos evolucionários. A gente acha que as espécies estão lá, né, como se fossem times num cabo de guerra. Puta, cara, não é. Nem se encontravam, né? Nem, entendeu? Os caras e essa hipótese também é boa por uma coisa, por muitas coisas, mas uma coisa. Pode olhar, cadê os grandes mamíferos? Entende? Uma parte dos grandes mamíferos sumiu em função da própria caça humana no Pleistoceno. Mas é uma parte pequena. Por que eles sumiram? Para pra pensar. Cadê o tigre de dente de sabre? Cadê esses animais gigantes? Entende? Eles sumiram porque justamente eles precisam de uma quantidade de calorias muito maior. Se a gente for ver, tirando no mar, né, a baleia e tal, na terra e mesmo no ar, o processo a passagem do tempo está associado à diminuição do tamanho médio dos organismos. Então, isso nos coloca na linha do tempo. Não foi nada que a gente fez. A bola caiu no nosso colo, por assim dizer, nesse sentido. Sim, então, teoricamente, ser muito alto, muito grande é uma desvantagem. Era uma desvantagem. É uma desvantagem. Então, hoje em dia é basicamente neutro. Mas se der uma merda, os caras altos vão ficar pra trás. Uma merda, tipo, se a gente entrar num desenho animado. Isso, exatamente. Abrir a porta e estamos num filme. E aí ser baixo vai ser uma vantagem. Sim, se a gente entrar no filme, sim. Se explodir uma bomba, sei lá. Os três caras com esse papo. É um afago aos baixinhos isso, né? Então, isso que eu tô tentando achar nesse ponto aí. Nós, manlets, vamos vencer essa guerra no futuro aí. Você que tem 1,90, tchau. Senhor dos Anéis.